A correção, uma pergunta, a correção do INCC Uhum. durante as obras não pode prejudicar o negócio? Tem tendência do Do INCC INSS. diminuir? Muito boa pergunta, Fábio. Antes que todo, muito obrigado por participar. Para quem não saiba, porque ninguém, todo mundo é obrigado a saber, o que é o INCC no primeiro lugar? O É o INCC é o Índice Nacional, é, brasileiro, né? Estou falando. Índice Nacional de Construção Civil. Ou seja, o custo dos materiais de construção. Quanto que custa o cimento, quanto que custa, como tijolo, chama? O tijolo, quanto que custa, sei lá, piso, etc. porcelanato. É isso aí. Eu nem sei o que é cada uma dessas coisas, mas você que construiu uma casa sabe mais do que eu. Né? O preço, basicamente, quando você faz um contrato com uma incorporadora, geralmente, não sempre, mas geralmente as incorporadoras ajustam o preço do apartamento no INSS. Ou seja, que o risco de inflacionário fica nas costas do investidor. E é importante que a gente tenha isso em consideração, porque se o risco inflacionário ficar nas costas da incorporadora, a incorporadora corre um risco muito grande que não seja, ela não consiga terminar o prédio. Então é importante você ter isso em consideração, tá? O INSS nos últimos 12 meses foi relativamente alto em comparação com o comportamento dos últimos anos. Por quê? Porque a inflação no planeta todo, não só no Brasil, é alta. Inclusive, a inflação no Brasil já está começando a diminuir. No Chile, a inflação desse ano está perto do 14%. Aqui no Brasil, o INSS, que é o ajuste pela inflação, está perto do 10%. Não sei a cifra exata dos últimos 12 meses, acho que foi 10,2%. Eu estou um pouquinho desatualizado do valor exato, mas é um valor a considerar. Então, quando eu falo que você assina um contrato e você congela o preço, sim, você congela o preço do apartamento, mas você não congela o efeito inflacionário. É decir, ou seja, a correção pela inflação. E a pergunta do Fábio foi como afeta isso no negócio? Bom, afeta sim. Você tem que considerar esse custo extra ou esse efeito inflacionário no projeto total. Ou seja, a exigência da valorização do imóvel deve ser, no mínimo, escuta bem, pode anotar aí. Eu exijo, no mínimo, aos meus empreendimentos imobiliários, um 5% acima da inflação, ou 5% corrigido pela inflação. Além do INSS, vamos supor que o INSS seja 10%, então, portanto, o valor comercial do apartamento que eu comprei deve aumentar, no mínimo, 5% acima desse 10% da INSS, ou seja, 15%. Quando eu vou lá no mercado e vejo quanto custa meu apartamento, aquele apartamento que eu comprei há 2 anos atrás, ele tem um ano atrás, para ficar a matemática mais simples, eu comprei ele há um ano atrás. Hoje, depois de 12 meses, ele tem que valer no mínimo 15% se o INSS fosse de 10%. Tamo junto? Se não, você não está ganhando nada. Se fosse só 5% e o INSS fosse 10%, você perdeu 5%. Ok? Daí a importância que a plusvalia ou a valorização do imóvel seja de, no mínimo, 5% acima da inflação. Repito, eu sei que sou repetente, mas que é para deixar bem claro. Se o INSS ou a inflação fosse 10%, você vai ter que exigir no mínimo 15%. Qualquer coisa acima de 15 é muito bom. E quando fala muito bom mesmo, tá? E segunda pergunta de Fábio foi: tem tendência do INSS diminuir? E a resposta é sim. Ontem, no erro capital número 8, é momentum, entrar no momentum errado, tá? Eu expliquei um pouquinho da situação macroeconômica mundial, econômica do Brasil. Minha profissão é economia, eu sou administrador de empresa, fiz uma especialização na economia, depois fiz uma especialização em finanças, além disso. E eu prometo que não vou repetir
essa experiência não. Nunca mais vou fazer. Não, mesmo tenho bastante experiência na economia, eu não sou economista, meu dia a dia não está na economia. Eu fico olhando a economia, consigo entender muita coisa, mas eu não sou economista titulado brasileiro, tá? Portanto, você pode perguntar a minha opinião, mas você vai ter que consultar, fazer suas próprias conclusões com a minha opinião e várias outras mais, tá? O planeta todo, Chile incluído e o Brasil também, para 2023 e parte de 2024, está se preparando para uma recessão ou desaceleração. Eu acho que no caso do Chile, vamos chegar a ter recessão, que é crescimentos negativos, quando o crescimento negativo. Ou desaceleração no caso do Brasil, quando você está crescendo um X% e continua crescendo, mas cresce mais devagar. Por exemplo, se vai crescer esse ano 8%, o ano que vem a expectativa é que seja 2%. Cresceu, mas cresceu só 2% quando estava crescendo um 8%. No caso do Chile, o crescimento é 8%, mas o ano que vem vai ser decrescente, ou seja, vai ser negativo, vai crescer menos 2%, menos 3%. Entendeu? Essa aqui é a diferença. Quando está em crescimento negativo, se fala de recessão. Quando é um crescimento pequenininho, é a desaceleração. Tá? Essa é a pequena diferença. Quando tem recessão ou desaceleração, quer dizer que a demanda agregada, que é o consumo da economia todo, o que você compra, o que eu compro de todos os bens e serviços da economia, quando está comprando menos, fica muito difícil traspassar a preço o efeito inflacionário. Começa a diminuir. Quando o efeito inflacionário começa a diminuir, as taxas de juros começam a diminuir também, tá? Para conseguir reativar a economia. O Banco Central brasileiro, para conseguir reativar a economia, tem duas ferramentas principais, tá? Duas ferramentas principais. Uma, imprimir bilhete. Imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, tá? Se faz isso, o que acontece? Já sabemos já. Se imprime dinheiro, se tem mais de alguma coisa, essa coisa vale mais ou vale menos? Se tem muito ar, eu não pago nada pelo ar. Se tem pouco ar, embaixo da piscina, eu tô a fim de pagar mais. Entendeu? Né? Se tem muitas Coca-Colas, não pago nada por Coca-Cola. Tá sobrando Coca-Cola, né? Se é a última Coca-Cola do deserto, daí uma última garrafa de água no deserto, essa última garrafa de água vale muito. Tá? Se tem muito papel, dinheiro, se tem muito papel, o papel vale menos, o dinheiro vale menos. Por isso que tem inflação. Não tive muito gasto público, aumentou o gasto público e todos esses bônus e ajuda governamental, isso foi feito com impressão de dinheiro, tá? E outras coisas também. E o segundo jeito que tem o Banco Central para corrigir efeito inflacionário é a taxa de juros, tá? A taxa de política monetária, que basicamente é a taxa de juros que os bancos se prestam entre si, com operações repo, que basicamente como passam dinheiro do Banco Central para os outros bancos. O negócio do banco, um banco privado, eu peço prestado a juros baixos e te empresto a juros mais altos. Esse spread de taxa é o negócio do banco. Aí ainda bota seguros e outros produtos financeiros, mas o principal negócio do banco é pedir prestado a um valor e te emprestar a outro valor. Tá? Mas, Inácio, mesmo assim, tem a chance de diminuir esse INCC, mas se a gente está pensando que o imóvel ele tem que ser 5% acima da inflação e que esses imóveis eles existem e em áreas emergentes, esses imóveis que vão se valorizar muito no prazo de construção, eles existem, ainda assim vale muito a pena fazer investimento pelo retorno que você vai ter comparado se a gente for pensar no NCC, porque a gente não vai estar contando com a gente vai estar contando sempre na valorização acima da inflação, acima desse reajuste do INCC. Então, mesmo assim, ainda vale muito a pena, porque a gente está falando aí de uma valorização
Se fosse para fazer uma conta bem simples, Inácio, para uma conta bem simples para o Fábio entender essa parada da valorização do imóvel, se a gente fosse pôr na balança, pô, o NCC tem correção, eu que arco com essa correção, mas por que ainda é um bom investimento investir em imóveis, mesmo com Porque essa... porque você está ganhando dinheiro com dinheiro que não é seu, você está exigindo 5%, mas o 5% de valorização do valor total do imóvel, você nem colocou a entrada toda, você está pagando a entrada em parcelas ainda, e você está ganhando dinheiro do valor total do apartamento. Se a valorização do imóvel fosse 5%, que eu exijo para os meus investimentos em particular, bom, 5% de 500 mil, vamos supor que você comprasse um apartamento de 500 mil e o 20% de entrada seja 100 mil. Então, beleza, 5% de 500 mil é 25 mil reais, descontado o efeito inflacionário. 25 mil de 100 é 25%, ou seja, você está ganhando 25% do seu patrimônio. E se ainda nem pagou esses 100 mil, é muito bom negócio.